Todo mundo. Isso, obrigada, Gabi. Aí, boa noite, todos, muito bem-vindos para esse evento da ICFMS com a ICF Brasil, né? Esse evento para associados e não associados, né? Para os não associados que estão aqui, a International Coach Federation é a maior associação de coaches do mundo. Ela tem mais de 30 mil associados e está em mais de 140 países, né? No Brasil, como o Brasil é um país grande, ela tem 10 capítulos, né? E nós da ICF-MS fazemos parte da ICF Brasil. Somos a ICF Brasil, nós prezamos pelo coaching profissional, nós trabalhamos com um robusto código de ética, nós investimos na nossa qualificação profissional e hoje nós estamos aqui para mais um evento, né? E eu tenho alguns comunicadinhos antes para a gente começar. Neste webinar, gente, serão concedidos 1,5 CCUs de RDs, de Resource Development, tá? Então, a senha inicial, tá, para vocês, se vocês puderem anotar, é TIMES, tá? Como é a senha? Desculpe, eu não ouvi. TIMES. Teams. Isso. A gente vai colocar no chat. Tá. TIMES, isso. E nós iremos colocar também o e-mail da nossa diretoria de desenvolvimento, o MS, para vocês solicitarem depois o certificado, tá? Tem a senha inicial e depois vocês vão poder solicitar o certificado, tá? Que é a Gabriela que está responsável. E o seguinte, nós temos também o Marcos e a Regina, eles têm todo o material em PDF. Então, quem quiser o material que vai ser demonstrado aqui, apresentado, poderá ser disponibilizado para vocês. Então, vocês vão poder solicitar também quem tiver interesse. Tá bom? Daí só mandar o e-mail, a Gabriela vai colocar ali o e-mail, e aí vocês só pedir quem tiver interesse, ok? Bom, os nossos convidados, a gente tem uma honra muito grande dessa noite, abrilhantando esse espaço. Teremos a presença do Marcos Batista e da Regina Possari. Só que dessa vez, nós iremos fazer um movimento diferente. Eu, como atual presidente da ICFMS, Ana Paula Batistucci, tá? Eu não irei fazer essa apresentação. Eles irão se apresentar, ok? Vou passar a bola para os dois. Por favor, Marcos e Regina. Começa aqui, parceiro? Começa aí. Então, vamos lá. Eu sou Regina Possari, esse é o nome de guerra de atuação. Agradecer a minha aqui do MS, a Ana e a Luciana Rondon, que não mediram esforços para nos ajudar para estar aqui, Gabi também. Sou uma consultora de formação inquieta e que ama pessoas e que tem um enorme desejo de ver equipes crescer. Trabalho com consultoria há mais ou menos uns 15 anos e venho de um sistema S. E dentro desse movimento eu encontrei equipes. Eu encontrei algo que realmente fez um significado e que me fez ir em busca do meu propósito, que foi o coaching. Comecei uma jornada aí para me tornar uma coach e hoje eu acredito que estou coach, vivo coach, procuro fazer com que isso esteja realmente no meu dia a dia e nas minhas ações. Sou conselheira das empresas do grupo familiar, que talvez é onde está o meu maior desafio, e atuo também com empresas familiares. Então, esta é um pouquinho de mim. Essa caminhada eu tive a honra e o privilégio de conhecer o Marcos, e assim estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês. Bom, eu queria primeiro, já que nós vamos falar de times,
E toda vez que a gente trabalha com times, a gente constrói acordos. E eu queria fazer um pequeno acordo com todos, né? Muitos já me conhecem da minha atuação dentro da ICF, mas eu queria que hoje vocês me vissem aqui como um colega coach. Um colega coach que pertence aqui à Regional São Paulo, à ICF São Paulo, né? E não como presidente da ICF. Então, eu vou falar como um colega coach e a nossa ideia é dividir um conhecimento que a gente tem. Não quer dizer aqui que aqui a gente vai ter vamos dizer assim, a informação acabada, mas é um conhecimento em progresso e que a gente pratica e a gente organizou para poder compartilhar com todos vocês. A minha história com times é uma história que já vem de longe, ela de verdade, eu cada dia me dou mais conta, ela começou na minha outra vida, tive uma vida corporativa, né, como executivo de multinacionais, e lá eu liderei times, né, e eu fazia de uma forma mais intuitiva. E quando, no mundo do coaching, que eu abracei já tem 17 anos, né, eu comecei minha carreira como coach há 17 anos atrás, eu, a um dado momento, fui descobrindo que existia um trabalho de coaches também, de coaches com times. Então, um coaching de times. E como eu sempre tive essa intimidade com times, participei, fiz parte, liderei, falei, puxa vida, isso aqui é uma coisa do meu interesse. Então, eu venho estudando isso já há um bom tempo, venho me dedicando a esse trabalho, né? E parte hoje da minha atividade, além do coach executivo, onde eu sou PCC, né? Eu também atuo agora como coach de times. E a Regina é uma das minhas parceiras, e aí eu recebi o convite da Regina e da Ana para estarem aqui e a gente dividir o que eu e a Regina andamos aprendendo nos últimos, vamos dizer assim, 6 ou 8 meses, aí em trabalhos com times, em grandes organizações. Então, é um pouco desse preâmbulo. Então, isso que eu queria dizer, combinar e também contar um pouquinho da minha história, por que a gente está aqui dessa forma. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos algumas telas para compartilhar. Então, a gente imaginou que a gente podia fazer isso a duas vozes, compartilhar essas telas, e depois a gente abre um espaço para a gente conversar, contar a coisa. Tem muita coisa que é prática, é da vida prática, o que a gente enfrenta quando está em situações, em especial no campo virtual, né, que eu acho que hoje talvez, assim, nossa grande arena agora de trabalhar, né? Então, pessoal, essa é mais ou menos a estrutura que a gente quer oferecer a vocês, né? E talvez o legal seria assim, guardem as suas perguntas, né? Se precisar de algum esclarecimento, que algo que a gente disse não ficou claro, essa vale fazer no meio, porque assim a gente não vai carregando dúvida para frente. Mas uma pergunta a mais de exploração ou qualquer outra qualidade de pergunta, talvez seja legal a gente fazer no fim, porque aí a gente já faz uma conversa aí todo mundo junto, né? Pode ser assim? Ok? Muito bom. Então eu vou compartilhar a tela agora e a Regina vai me dizendo quando precisar de mudar o chat, você me pede, tá? Então, um segundinho só. Estou estreando uma nova tecnologia, porque agora estou cheio de monitores aqui. Então, vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo a tela? Legal. Sim. Então, Bacana. Veja, o nosso desejo, então, é compartilhar com você um pouco dessa construção que temos até aqui. Eu diria, sendo bem honesta, que a minha construção nesse campo virtual, ela é realmente o tempo da pandemia. Ela é esses 120 dias. Então, aqui nós vamos compartilhar alguns desafios. E nós caminhamos do princípio de olhar o Team Coaching para, em seguida, trazer os desafios. Por quê? Mudei para nós. Porque nós acreditamos que é através do Team Coaching que
que nós vamos explorar e chegar nos desafios que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Então, nós estaremos trazendo um pouco das nossas experiências, nem certo nem errado, aquilo que nós fizemos durante esse tempo todo de caminhada juntos, os aprendizados, e inclusive, a gente vai compartilhar com vocês algumas vulnerabilidades que, assim, nesses 120 dias, como aprendiz nesse processo, vou dizer assim, porque é assim que me vejo, vou compartilhar também com vocês. Regina, quero só Oi. fazer um outro combinado, né? Vai lá. Em coaches de times, o ideal é a gente trabalhar com um parceiro. São sempre dois coaches trabalhando. E nesse sentido, é legal que a gente tenha uma franca comunicação. E a gente combina com o cliente que a gente vai conversar, que a gente vai mostrar coisas que escreve, vai falar um para o outro, uma série de coisas. Então, eu queria também já avisá-los que eu vou perguntar algumas coisas para a Regina, porque eu acabei de me dar conta que eu esqueci a ordem que eu tenho que falar. Então, assim, Regina, o próximo chat é meu ou é seu? É meu. Então tá bom. Então, o próximo é meu, amigo. Perdão, amigo, o próximo é teu. Vai lá. O próximo é meu? Tá, então eu vou lá. A memória estava correta. Vai lá. Tá, então, ó, pessoal, assim, a gente escolheu começar da seguinte maneira, contar um pouquinho para vocês como é que nasce este novo caminho para o coaching. Então, primeiro de tudo, coaching de times é um dos caminhos futuros para o coaching. E a gente tem escutado a ICF falar muito sobre isso, né? É um caminho bastante promissor que oferece muita coisa. Então, da onde nasce a importância dos times? No século XX, a gente tinha uma situação muito clara, né? Que todos vivemos, porque, com certeza, nessa nossa reunião, a maioria é do século XX, nasceu no século XX. Então, a gente tinha uma escassez de informação, consequentemente, uma taxa de mudança menor. Então, o mundo era previsível, né? Então, eu coloco aqui previsibilidade no século XX. Já no século XXI, a gente tem este famoso termo, o mundo VUCA-G, né? VUCA de volátil, incerto, caótico e ambíguo. E o G é de global, porque, além de tudo isso funciona numa escala global. A gente tem uma abundância de informação e uma taxa de mudança absolutamente impressionante. Quando essas duas coisas se combinam, a gente tem o contrário do que existiu ao longo do século XX até o começo dos anos 90. A imprevisibilidade agora é o grande mote. E, em função da imprevisibilidade, a mudança tão constante, o nível de demandas, a exigência ficou muito mais alta e a complexidade ficou muito mais alta. Então, não tem ninguém sozinho que tenha a resposta para um problema. A saída é a gente trabalhar em times. E é fato que a gente vê cada vez mais as organizações se focarem, se centrarem em times. Então, em inglês, o pessoal hoje tem falado muito das team-centric organizations. Então, esse é o contexto que cria oportunidade para o negócio de coaching também evoluir para essa área. 10 anos atrás, a gente não falava isso. A própria ICF nem falava de team coaching. E hoje é uma realidade que a gente fala e está estudando cada vez mais. Então, por favor, para frente. Por que falar de times, então, né? Aqui tem uma definição que a gente gosta bastante, é esta definição que a gente tem atuado com ela. É uma seleção de pessoas atuando em conjunto, mas atuando não de qualquer forma, de forma colaborativa. E quando pegamos aí essa palavra colaborar, são juntos, né? Com um propósito comum e metas identificáveis, ou seja, esses KPIs identificados, construindo relações de confiança. Se para nós, que é indivíduo único, ter um propósito, já às vezes demora longos anos na nossa vida para descobrir qual é o nosso propósito, imagine isso em times. Então, esta é a definição
que a gente trabalha como times. Mas aí, falar de team coaching nesse ambiente, por quê? Muda aí para nós, Carol. Por que trazer o team coaching? Esta é uma definição de Janet Harver, que inclusive é a nossa autora predileta, é professora do Marcos, é a nossa guru de instrução aqui nesse ambiente. Aqui ela traz uma definição de team coaching como um processo pelo qual o coach trabalha na interação entre os membros do time, revelando assim na direção de um propósito comum, que respeita e alavanca os pontos fortes de cada membro e acelera o desempenho tanto do indivíduo como do grupo. Veja, trazer aquela complexidade do propósito comum, indivíduo, cada um trazendo o seu, e formar isso é como se fosse realmente uma conexão, elo ligando elo com elo, na direção de algo comum, na direção de um único propósito. Só que aqui tem uma coisa bem importante no Team Coaching, que é algo que eu acredito que é mágico. É essa magia dos pontos fortes de cada membro, para criar essa sinergia, ir em busca de um resultado maior, ir em busca de alavancar. Aqui nós estamos falando de criar empoderamento do time, para que esse time tenha aí esse senso de timicidade, esse olhar único em cima de si mesmo. É buscar o senso de timicidade através do eu fortalecido de cada um. Esses dias eu vi uma coisa bacana num webinar que participei de Portugal, inclusive da nossa ICF Portugal, que dizia o seguinte: é a união do meu eu com o seu tu, formamos os nós, e esses nós vão em busca. E aí foi o meu caro amigo que trouxe essa contribuição. O eles, na verdade, são as organizações. Então, é a construção desses todos para ir em busca de um propósito comum, desta sinergia comum. Ok? Podemos virar aí, Carol? Eu acho que aqui tem isso que o Marcos traz muito da importância dos times para as organizações e por que hoje o desejo está tão grande de se falar de times e ter times e organizações centradas em times. Porque tem alguns benefícios que são muito rápidos e são plausíveis e visíveis. Nós colocamos aqui 3 benefícios que nós acreditamos que são os que mais se destacam, mas com certeza a gente vê aí muitos outros benefícios. O primeiro deles é que os membros percebem e tomam consciência dos padrões de comportamento do time. É o que a gente chama do sistema coletivo, ou seja, do sistema unificado da gestão dessas forças. Aqui, a gente está falando de surgir a mágica das conexões pessoais, ou seja, a união daqueles eus com os nós. É esse sistema coletivo que a gente tem que estar percebendo e que vai trazer o benefício para o time. Outro benefício é a capacidade de mobilizar os recursos e as experiências desse próprio time, para aumentar o foco e a efetividade dele. Em que sentido mobilizar? Nós estamos falando de ativar mesmo, de atrair, de captar a força maior desse time, para que ele possa ir em busca dos resultados que deseja. Afinal, todo time tem que dar resultado. Ele tem que entregar, o foco dele maior é entregar o valor para os stakeholders. Então, esse time tem que estar focado nisso para gerar resultado. E o terceiro benefício que a gente coloca, que é criando as suas próprias soluções, ao invés de receber um direcionamento. Como assim? Aqui é acreditar que tem as próprias respostas, acreditar na própria capacidade de entrega e de desenvolvimento desse time. Assim como também temos a nossa competência no coaching individual, no one-to-one, aqui também temos essa competência no sentido de acreditar que esse time vai dar conta, que a gente pode exigir dele, que a gente pode cobrar, que pode se vir desafios, que esse time vai ter capacidade de seguir além para dar os resultados. Esses são alguns benefícios. Vai lá, Carol. Agora é você, parceiro. Então, olha, então fica claro que assim, para que se trabalhe com times, não pode, a gente não pode chegar de qualquer forma, né?
Então, eu queria, inclusive, começar essa fala sobre competências trazendo essa imagem do Phil Sandel, que é um dos pioneiros do trabalho de times. E ele escreveu esse livro, Team Unleashed. Ele recentemente faleceu, coisa de mês e meio, né? Mas ele tem uma obra e uma contribuição para o trabalho de team coaching, e também ele é bastante ligado à ICF, nos Estados Unidos, né? E a contribuição dele começa aqui, ó. O coach de times tem que ser um arqueólogo, com curiosidade inextinguível, sem julgamento, simplesmente peneirando os artefatos da vida da equipe, olhando para entender a cultura da equipe. Então, quando a gente se dedica a trabalhar como coach de times, a gente precisa também se apropriar de novas competências que dizem respeito a um time. E hoje esse tema é tão importante que há um grupo de trabalho que já tem quase 8 meses dentro da ICF, e é um grupo multinacional que está construindo as competências de team coaching, que vão se somar às competências de coach. Então, por favor, próximo chat, Carol. Então, assim, as competências do team coach, elas começam com o manejo das 8 competências. Atualmente, ainda a gente fala de 11, né? Mas nós estamos caminhando agora para estas nossas 12 competências, né? A gente fala, quando eu falo de 8, a gente está falando de demonstrar a prática ética, incorporar a mentalidade de coaching, estabelecer e manter acordos, cultivar a confiança e a segurança, manter a presença, ter a escuta ativa, evocar toda a conscientização que se dá no processo e facilitar o crescimento do cliente. Somado a isso, algumas muito específicas e que o Phil começou a construir como coisa que a gente adota, porque elas têm uma realidade muito prática no exercício do trabalho com times. Então, primeiro é ter consciência do sistema. Quando a gente está trabalhando com times, a gente não trabalha os indivíduos, mas a gente trabalha o sistema que é formado por estes indivíduos. É quase como dizer que a gente trabalha no espaço entre um indivíduo e outro. Então, todo o grupo que trabalha com um propósito comum, que estabelece relações de confiança e que entrega um valor lá no final, que a gente define como time, como a Regina já falou, né? A gente, quando está trabalhando com eles, a gente trabalha o sistema. Então, a abordagem sistêmica é uma nova competência. A gente precisa estar sintonizado. E aqui há uma paridade com a nossa escutativa do coaching individual. Mas a gente precisa estar com essa escuta ampliada para escutar o sistema. Escutar, na verdade, o que não está sendo dito, mas o que está por trás das coisas, né? Então, a gente ampliando essa escuta, a gente vai ao ser um observador espelho, né? Escutar as vozes do time. Um time tem muitas vozes, tem várias vozes, e elas vão se formando de uma forma muito rápida, não necessariamente ordenada, e essa nossa estado de presença é que nos ajuda a poder observar o que está acontecendo e espelhar quando necessário. Então, a presença ativa é outra qualidade que a gente precisa, outra competência, né? Que é como dançar a música que o time coloca. Então, sempre lembrando que o time coloca e que não um indivíduo coloca. Né? E sempre buscar a construção do comprometimento, né? Do devolver ao sistema, empoderar este time nas suas conquistas, nas suas percepções, na sua descoberta, né? Então, uma coisa que já sai de saída para nós
como muito importante é a questão da visão sistêmica. Visão sistêmica é fundamental para a gente poder trabalhar o coach de times. A segunda coisa que é bastante importante, a partir dessa visão sistêmica, né, é esse estado, então, de presença que a gente tem que ter e de capacidade de ouvir o que não está sendo dito. E a gente tem que fazer isso em duas pessoas, né? A maestria está que você faz isso junto com o seu parceiro. Com o seu parceiro, você está ali construindo o caminho com o time, está espelhando, está mostrando, está construindo acordos, né? Então, num primeiro momento, imagine que isso aqui é um grande mergulho. E neste mergulho, a gente entra numa fase que a gente pesquisa, forma imagens do que está acontecendo no time. Até que a gente consiga ver os desconfortos, as coisas, e o time consiga dar um nome para aquilo que ele quer trabalhar. E quando ele dá esse nome, então aí ele avança para um outro estágio, que é o estágio da negociação. E a gente vai, com essas competências, ajudar que essas negociações que o time precisa fazer para concordar sobre um ponto, para implementar uma mudança e tudo mais, ele chegue à final, ele tenha termo, essa negociação tenha termo. Então, ele é um processo que nos exige muito. E outra, né? Assim, não é um processo onde a gente entra de forma... eu quero falar de outro jeito isso. Para atuar em times, você usa todas as suas vivências e suas experiências. Inclusive, há momentos em que fala um pouco a voz do consultor, há momentos que fala a voz do treinador, há momentos até que não é ilícito você atuar até para aqueles que têm essa experiência ou essa habilidade, até como um líder do momento, para que o time consiga avançar. Mas fazendo isso com a consciência de que você não vai, como um consultor, dar a resposta. Você pode trazer um conceito, você pode olhar a coisa uma perspectiva e depois devolve para que o time possa fazer o seu caminho. Uma coisa muito importante no time, quando nós falamos de time aqui, entendo que o líder faz parte nesse processo para nós. O líder é parte do processo. Ele está dentro do time, porque seria irreal a gente tirar o líder do time. Há alguns trabalhos que têm isso, mas a gente acredita que com o líder presente, o trabalho é muito mais eficaz, né? E com o líder presente, né, o que é necessário acontecer é que este líder esteja aberto a passar todo, vamos dizer assim, a deixar o crachá de lado, para que se possa... Isso a gente faz através da construção de acordos, né? E um acordo importante é conseguir, então, que o líder, né, e o time todos se sintam na mesma paz, no mesmo nível, sem crachás. Quando o líder entrega essa soberania para o time deve responder com responsabilização. E essa é uma das grandes negociações. E nós vamos ser esses facilitadores do processo a partir destas competências e da nossa presença. Então, é um trabalho que pede a presença de uma forma muito plena, né? Quando a gente está, então, com várias pessoas. Pessoal, até aqui está claro? Eu preciso só que vocês abram os microfones, porque eu não consigo ver a todos. Então, só para saber se tem alguma coisa... Sim, sim. Tranquilo. Não tem nenhum comando aqui no meu computador. Tá claro. Ah, legal. Oi. Eu estou fazendo uma Gostaria de viagem tirar uma aqui dúvida. às cegas, tá? Não tem nenhum comando no computador para mim. Tá? Eu quero Eu não tirar abro uma nem dúvida. galeria hoje. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Uhum. Eu gostaria de ver se eu entendi o que direitinho.
o líder desse time participa do processo junto com o time, é isso? Sim, o líder participa. Na nossa forma de trabalhar com times, lembrando então o princípio, nós estamos dividindo uma forma de trabalhar com times, há Sim, outras. sim. Né? Nessa forma, a gente entende que o líder é parte do sistema. Como parte do sistema, ele tem que estar ali junto. Eu vejo isso como exemplo de maturidade nas empresas, né? Nos Estados Unidos se trabalha muito isso, no Brasil ainda existe muito esse estigma de não colocar, né? Ainda em uma questão de vulnerabilidade, etc. Mas Não, é ok, verdade legal, que gostei existe disso. isso. É verdade que existe. Eu nunca trabalhei em nenhum programa sem o líder. Né? E pode ser Inclusive, Dilene, uma felicidade, né? Que os clientes que eu trabalhei tinham essa clareza, né? Não quer dizer que seja fácil para o líder, tá? Que ninguém entenda Eu acho que faz outra uns 3 coisa anos aí. que tu Né? deu esse sal para nós e a gente nunca podia ter usado, mas aí eu fui no negócio lá da Tramontina e comprei um, finalmente. Acho que tem um microfone que talvez esteja aberto aí. inclusive, Dilene, nesse seu olhar, só complementando, esse tem sido um dos grandes desafios, porque ainda realmente não há essa cultura. Inclusive, nós deixamos de fazer um trabalho esses dias atrás, porque o líder não queria vir para dentro do trabalho. Ele ia se sentir exposto, ele dizia que ele ia se sentir vulnerável. E tentamos, de todas as formas, dividir com ele o quanto era parte, porque ele é parte desse processo, ele faz parte do time, então ele teria que estar junto com o time. Mas nesse momento, como o Marcos traz, fazer com que o meu crachá saia de mim é como se é um pedaço do líder que está saindo. Então, nem todos ainda têm esse amadurecimento. Eu Mas vejo realmente, como uma maturidade. trabalhamos assim. Eu vejo isso como uma maturidade. E em Mato Grosso, a gente não consegue fazer assim. Você falar isso pro líder, ele simplesmente a coisa não acontece. Porque justamente ainda tem um caminho aí a ser percorrido. Mas era isso. É bastante provável isso. Não é incomum, não. Mas, assim, eu queria Qual é a ordem, ô Marcos, qual é a ordem que o líder entra nesse time? Existe alguma ordem? Porque eu fiquei em dúvida sobre essa parte aí. Bertu, na forma como a gente trabalha, o líder ele está no processo desde o princípio. Ele é o primeiro stakeholder, ele é o cara que quer que o time dele encontre um caminho e entregue os resultados, entregue valor para a organização como a organização espera. E ele também entende e percebe as disfunções, os problemas que o time está tendo. Então, ele é o sponsor primeiro, mas ele faz parte do sistema, ele é parte do sistema. Então, o sistema une a todos e esse time é um campo que reflete situações desse sistema. Né? O time é uma coisa viva. O líder, ele é cotidianamente parte dessa coisa viva. Então, ele está dentro do time. É claro que isso requer que a gente converse um pouco com esse líder, que ele entenda a coisa e que a gente vá ajudando a ele a fazer a travessia, né? A entender vamos dizer assim, as vulnerabilidades, enfim, como ele vai se colocar aí dentro. Não, a minha indagação seria porque lá no começo você coloca sistema, foco no sistema e não nos indivíduos. Então, sim, eu entrei pensando na teoria do Bert Hellinger sobre as leis sistêmicas. Então, como tratar um líder ou um sócio ou um dono, um proprietário dentro de um time sem colocar uma certa ordem nisso, entendeu? Porque, a meu ver, ele tem, principalmente se ele chegou primeiro, ele tem uma ordem de hierarquia maior, né? E como trata isso perante o time inteiro? É mais baseado nas leis sistêmicas que eu fiquei com essa dúvida.
Então, veja só, essas leis sistêmicas, elas valem, porque elas valem para todos os sistemas, né? Para quem talvez tenha mais familiaridade com essas leis sistêmicas, né? A gente está dizendo, né, da necessidade de pertencer, a gente está dizendo da ordem, tem aquele que chega primeiro, que começa a coisa, o que tem maior poder, e do equilíbrio entre o dar e receber, né? Quando a gente está aqui nesse contexto de team coaching, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Ele é o contratante, ele tem a necessidade. Então, é ele que está chamando o trabalho. Só que ele participa junto do trabalho. E, de novo, na nossa experiência, nunca foi uma coisa que causou, vamos dizer assim, um problema durante o processo. Pode ser que alguém, ao saber, não quer fazer o programa. Aí nem começou um processo. Não quero estar nessa história aí. Porque, como ele é parte desse sistema, ele tem que estar dentro do sistema. Então, a gente o trata dessa forma. E a consciência dele que o próprio time vai pedindo que ele também entregue um pouco o poder para que todos tenham ali uma situação de poder construir soluções novas. Porque se ele ficar encastelado na posição dele de líder e última palavra, o time fica de mãos atadas. Então, o processo não anda. Mas ele já mas pode ser até muito útil para revelar essa situação, e o líder depois vai ter que tomar uma decisão de como ele quer fazer. Tem muitas situações. E se o líder não participa, ele não cresce, como até escreveu aí o João. O time não cresce na medida que você não tem a participação do líder, né? Aqui o que a gente pôs até agora são um pouco de... Fala. Só concluir. Até porque é feito um acordo inicial, nós vamos mostrar nos próximos chats, que é feito um acordo. Então, este líder, ele é parte integrante desde o início, desde o processo de construção para chegar no desenvolvimento. Então, ele se sente parte, ele é mais um para a construção dessa conexão desse sistema como um todo. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro nos próximos chats. Se não ficar, traz de volta, Bertoldo. Tá. Então, o que a gente pôs até aqui agora assim, eram conceitos básicos do que é, para nós, essa prática que nos guia quando a gente trabalha com times. Tá? Mas a gente veio aqui para conversar sobre isso. Como é que a gente faz no virtual? Porque até agora a gente estava narrando coisas que funcionam no campo presencial. O líder está ali do seu lado, as pessoas estão ali do lado, essa coisa toda que nós conhecemos bem. Mas agora que a gente está nesse contexto de pandemia e tudo mais, os trabalhos de time continuam acontecendo. E acontecem no mundo inteiro. Né? O Brasil ainda está entrando nessa realidade, mas isso na Europa, nos Estados Unidos, já é uma realidade bastante conhecida. Né? Mas o campo virtual, não. O campo virtual é novo para todo mundo. Então, a gente vai, nos próximos chats, dividir com vocês algumas coisas da nossa experiência. O que a gente está vendo e está confirmando que funciona na medida que a gente trabalha com esses times. Os times que a gente está usando como referência são times de empresas grandes, empresas multinacionais que têm já a cultura de contratação de coaching, essa coisa toda. Mas isso não muda em empresas familiares ou empresas ainda numa fase inicial de crescimento de organização. E o que a gente está falando de empresas também funciona para áreas, para departamentos, para distintas áreas da empresa. Tá? Então, pode passar o próximo chat? Esse é você ou sou eu? Esse sou eu. Então vai. Eu acho que aqui é bem importante essa fala que o Marcos traz, no sentido de que esse é um movimento que ele serve também para você repensar a atuação de outros formatos. Veja, não é só para o Team Coaching, mas nós vamos mostrar aqui algumas coisas que nós percebemos como foram os nossos principais desafios.
E nós dividimos aqueles em 3 grandes blocos. O bloco é esse do ambiente. Esse é um desafio interessante, que aqui entrou tudo que é essa parte do mundo virtual. Na primeira semana, confesso a vocês que fiquei paralisada. Na segunda, fui em busca de alternativas. Na terceira, já fui fazendo. Veja, aqui tem alguns detalhes importantes. O que nós percebemos? É importante criar com o time esse ambiente tranquilo, de confidencialidade, e combinar isso com o time. Nós vivemos várias coisas importantes, onde a família entrava, apresentava os filhos, apresentava o marido. Veja, nós estamos invadindo o espaço da casa, então é importante que seja combinado algumas coisas com essas pessoas. Organize o espaço antes da sessão. E aqui nós estamos falando também do teu espaço como coach, ou como gestor de RH, ou como líder deste time. Você precisa estar organizado daquilo que você vai precisar. Chegue um tempo antes. Aqui a gente coloca 10 minutos, mas eu confesso a vocês que eu venho 30 minutos antes, mas é o mecanismo de funcionamento de cada um e a importância que cada um tem desse ambiente de preparação. Acho que faça os seus rituais de conexão. Não é porque estamos do lado de cada tela que não temos conexão aí. Então é importante a gente saber disso. É importante olhar para a tela e ver como é que está este time que está aí desse lado. Checa a tua conexão, isso é bem importante. Tenha um plano B, se você não tem uma internet legal, se você precisa disso. Testa a tua câmera e teu microfone e todos os aplicativos que você for utilizar. Por quê? No Team Coaching, nós precisamos deles. Inclusive, eles vão ter que estar abertos. O Marcos vai trazer isso mais para frente. Mas nós precisamos da câmera e do microfone. E esteja preparado para imprevistos. Por quê? Aqui tem uma coisa importante. No virtual, talvez a gente não tenha a previsibilidade. E talvez isso gere a grande insegurança. Não temos o controle absoluto de tudo. Ou falso controle, né? Então, esses detalhes do ambiente, eles podem te ajudar para não gerar imprevistos, mas também não significa que isso não vai gerar. Eu me lembro de um time que trabalhamos há pouco tempo atrás, que inclusive eu fiquei sem câmera e fiquei só no som. Então, era uma equipe de 16 pessoas, onde 13 tinha câmera e 3 não, fomos só no som. E tanto era um desafio para mim, mas também era um desafio para o time. Então, é importante compartilhar isso, porque nós, coaches, ou quem estiver liderando este time, também pode ter essa dificuldade. Podemos ir para o próximo? Aqui, talvez, no meu julgamento, é o desafio de maior valor, de maior riqueza, e que deve ter um maior cuidado e habilidade nesse processo de Team Coaching, que é a questão da parceria. Parceiro, tá tudo bem aí? Você sumiu? Eu não te vejo? Eu sumi, eu também não sei por que eu sumi, e esses são daqueles imprevistos que acontecem, né? Eu queria checar se você estava aí. Você está aí, Eu tô né? por aqui. Tudo bem. Então, essa questão da parceria, ela talvez é o item mais importante. Esteja alinhado e conectado com o seu parceiro. Como o Marcos trouxe, nós trabalhamos em 2. Amigos SBDgistas que estão aí vão saber bem o que estou dizendo quando a gente fala da dança das cadeiras, né? É o coach e o co-coach, e é uma dança muito... A gente precisa combinar esses papéis e as formas de atuação, porque não é uma sobreposição, é uma conexão. Acho que aqui é o grande desafio do Team Coaching. Nós não podemos jamais contradizer quem está atuando conosco, o nosso colega, o nosso parceiro. Eu estou comendo R hoje. Inclusive, o Marcos traz um termo que eu gostei, agora tenho usado ele, que é o piramidar. Piramidar, na verdade, é o construir junto, não é o construir sobre, em cima do outro, mas é construir junto com o outro, a partir do outro, em conexão com o outro. Esta é a grande magia do Team Coaching. Porque se isso não acontece, também o time percebe
que nós não estamos em sintonia, que não há alinhamento e conexão entre o coach e o co-coach. Uma das coisas que a gente percebeu é que a gente tem que estar muito antenado com as ferramentas desse processo. Se vai ser chat, a ferramenta de comunicação, se vai ser o WhatsApp, se vai ser a divisão das salas, se você vai querer usar o quadro branco, não importa o que você queira usar, desde que você esteja dominando aquilo que você for usar, que você teste antes. Porque o grupo vai assumir, o time vai assumir. Eu me lembro a primeira vez que nós usamos a divisão de salas com o time, e eu e o Marcos fomos pulando de salas para ir tendo contato com todos os subgrupos. E o grupo, aquilo máximo. E nós pensávamos, está dando certo, está dando certo. É verdade. E realmente, né, Marcos? Foi um negócio bacana de ver do time, porque eles acharam muito engraçado que a gente ia pulando de sala, virtualmente, lógico, né? Precisamos estar presente e atento para ajudar um ao outro. Aqui é uma coisa bem importante da conexão do team coaching. E eu me permito exercitar a minha vulnerabilidade neste momento e trazer para vocês um momento que percebi onde isso estava realmente presente. Como eu tenho muito forte em mim a veia da consultoria e do coach one-to-one, e a veia do desenvolvimento de equipes pela SBD. Estou ainda navegando no universo do team coaching e me experimentando de diversas formas. E em um determinado momento eu fiz uma intervenção individual, não uma intervenção de sistema. Talvez aqui fique claro quando divido isso. Eu ouvi algo na superfície do time que um indivíduo falou, o eu falou. E eu fui abduzida por aquele eu, como disse Phil Sandler, eu fui abduzida. E neste momento, quando eu fui abduzida, eu esqueci de olhar o sistema, o todo. Eu comprei somente aquela voz. E neste momento eu trouxe. Como era uma interferência de um eu e não uma interferência de um nós, não fez sentido para o time. Mas o que meu parceiro fez neste momento? Ao invés de dizer, Regina, está errado, Regina, volta aqui, vem para cá. Sabiamente, ele veio e fez o papel de auxílio para mim, de estar ali como parceria. Então, neste momento, neste trabalho de team coaching, é bem importante a gente pensar que o foco, ele não está no indivíduo. Eu vou reforçar isso de novo, porque eu acho que esse foi o meu grande aprendizado. O foco está no sistema. Está nos indivíduos, no todo daquela conexão. E uma coisa que para mim ficou muito clara, que depois que eu enfrentei a barreira do virtual, foi perceber que poderia sair a mágica. A magia ia vir, mas eu precisava permitir ultrapassar a barreira do virtual, me colocar vulnerável nisso, me colocar à disposição para experimentar com o time. E eu acho que aqui uma coisa que vem de grande valia, que eu aprendi nesta caminhada, e quem não assistiu a Em Busca, que é um vídeo da Brené Brown, onde ela fala sobre a vulnerabilidade, e ela coloca muito que o excesso do controle pode te impedir de voar, né? Então, que é importante a gente se manter transparente para o outro, para o time, para que isso possa trazer essa essência para fora. Eu acho que a Rosângela Barcelos levantou a mão, é isso? Você está aí, Rô? Oi, Rê, não, foi sem querer, desculpa. Não vai. Era só para a gente te dar oi, né? Era só para dar oi. Não tem problema, amiga. Um beijo. Eu acredito que aqui fica um desejo de que, assim, nesta parceria, nós temos que estar prontos para construir com o time. Mas, acima de tudo, também para construir com este parceiro que acompanha a gente. Mesmo que isso signifique reconhecer as diferenças. Eu e o Marcos não somos iguais, mas nós temos um desejo e um propósito que nos une.
e que nos leva a trabalhar com times. E é nas nossas que nós estamos somando. Regina, Vai lá, se você me parceiro. permitir, né? Assim, Vai lá. é como dizer o seguinte, né? Assim, o coach e o co-coach, o coach que trabalha junto com ele, eles também são exemplos do que está sendo trabalhado ali, né? Então, essa vivência é muito forte, né? E mesmo no virtual, isso fica muito claro e impregnado para os membros do time, né? Quando percebem que a gente está trabalhando, porque a gente tem extrema confiança um no outro, a gente trabalha a partir da confiança, com um propósito comum e com a clareza de algo que a gente quer aportar como valor no final. Mas que, na verdade, são os 3 fatores que formam um time. Então, a gente acaba sendo fonte de inspiração também para o pessoal, para os membros do time, na nossa própria atuação. Então, tem muitas coisas para a gente falar aqui, né? Mas são, assim, talvez depois nas perguntas a gente possa ampliar isso tudo, né? Vai lá, parceiro. Agora precisa Muda só aí, mudar. Carol. Nossa. Muda, por favor, Carol. Né? Bom, então como é que a gente trabalha? O que a gente tem feito, né, pessoal? Primeiro de tudo, né, assim, o campo virtual demanda algumas coisas a mais, como já foi dito. Então, assim, não é incomum vocês participarem de algum evento no virtual e tem pessoa que está assim, né? Tem outro que está mexendo aqui do lado e tudo mais. Então, a gente faz um aquecimento no sentido de trazer as pessoas para aquele momento que estão juntos. E a gente vê a expressão na tela ficar diferente. Então, a gente muitas vezes pede para eles assim, demonstre aí quando uma pessoa não está muito interessada no que está acontecendo. E as pessoas fazem como que trazem um gesto do desinteresse, o cara olhando assim. Ou quando você não está receptivo. E como é que você está quando você está receptivo, né? E a gente ajuda as pessoas a, paulatinamente, tomarem consciência do que é que elas têm que... Assim, qual seria a melhor maneira delas estarem neste campo virtual. Segundo passo, e esse é sagrado na metodologia da boa prática de coach, a gente constrói acordos. E muitas vezes o processo de construção de acordos é o que mais toma tempo. Um encontro pode, na verdade, ser praticamente um encontro de construção de acordos. Porque na construção de pontos que todos acordam, que põem o coração, né? Acordo vem de coração, a gente vê as dinâmicas ocultas que estão ali atrás. E como o nosso trabalho é tornar visível o que não está visível, e essa é a nossa abordagem sistêmica, a gente vai, já na construção de acordos, percebendo o que está sendo dito, o que está ecoando dali. E que, em algum momento, a gente pode, inclusive, espelhar naquela competência do tornar visível, né, a coisa, pode provocar com nossas perguntas, né, para que o time se dê conta, paulatinamente vai se dando conta. A gente, no campo virtual, a gente tem que combinar os intervalos, porque é muito difícil você ficar muito tempo parado olhando para a tela. A gente vai perdendo a tela, como que ela vai dragando a nossa energia, a gente vai desvitalizando, e em um dado momento, a gente está de corpo ali presente, mas a alma já escapou. Então, a gente faz intervalos regulares, né? Entre 45 e 1 hora a gente dá um break. Se o tempo tiver escasso, a gente dá um break no mínimo assim, olha, agora a gente para, todo mundo levanta, dá uma volta ao redor da cadeira e depois senta de novo. Só o fato de você mexer o corpo já gera novamente uma atenção nova para o que está sendo conversado, né? Porque, como vocês devem estar experimentando, assim, não é muito fácil, a gente fica vendo todo mundo em janelinhas, né? Aí a gente, depois dos acordos postos, os acordos eles têm uma qualidade fantástica, ainda para deixar mais claro isso. A gente pode ter, assim, acordos comuns que aparecem são, por exemplo, respeito, né? Falar a verdade, né?
não atropelar o outro. Oi? Falar um de cada vez, não Falar atropelar. exatamente, não atropelar o outro, né? Estas coisas, né? E é muito interessante não perder o foco, por exemplo. Muitos times colocam, não perder o foco e tal. Para que serve um acordo? Porque se eu estiver aqui numa reunião aqui com todos vocês e a Regina começar a perder o foco e eu falar assim, Regina, você está perdendo o foco. A probabilidade da Regina pessoalizar a minha fala é altíssima. E na hora que ela pessoalizar, a probabilidade dela se fechar e até gestualmente fazer assim, ou qualquer outra forma de expressão corporal que a tela é capaz de captar, é grande. Ora, se eu falo assim, ô pessoal, o que está acontecendo aqui? Olha, será que a gente está cumprindo aqueles acordos? E aí lê, olha, esse, por exemplo, de falar um de cada vez. Então, eu mudo a coisa e vou trazendo consciência de que aqueles acordos que foram construídos pelo grupo e não impostos ao grupo, né, ao time, precisam viver. Então, o acordo assim, parte fundamental do sucesso do trabalho. Depois, a gente tem que definir objetivos do trabalho. Qual a questão que o time quer trabalhar? E aí, assim, a pergunta que normalmente se faz, assim, qual é a questão que este time quer trabalhar hoje? O que está incomodando o time hoje? E trabalhar o silêncio é também uma arma muito importante, é um recurso. Trabalhar o silêncio. Aguardar, ficar de prontidão para o que vai acontecer e que vai emergir do time. E, em alguns momentos, inclusive, espelhar, olha, eu vejo um silêncio de mais de 5 minutos aqui na sala. Né? Eu já vivi uma situação dessa. Eu sustentei o silêncio por 5 minutos. E essa foi, talvez, a maior coisa que eu podia ter feito de boa coisa para o time naquele dia. Porque o incômodo do silêncio levou o time a olhar para a questão que ele estava tendo que enfrentar. A gente convida todo mundo a estar no modo galeria e com os microfones abertos, porque, além da câmera, claro que pode existir um problema técnico. Eu, agora há pouco, enfrentei um problema técnico, né? E, graças a Deus, parece que agora eu consegui solucionar, porque eu já estou me enxergando, né? Mas o legal é que todo mundo se veja. E os microfones abertos, eles favorecem a gente captar aqueles sons, aquelas interjeições, ou até a hora que alguém bufa. Que saco, sabe? Não fala, mas ele expressa. Então, creiam-me, existe uma linguagem corporal virtual. A gente, com observação e com um pouco de experiência e treino, a gente vai percebendo uma série de coisas que o corpo, mesmo dentro dessas janelinhas, o corpo das pessoas vai contando para a gente. E você pode usar ainda o recurso de usar o pin-up, de botar em evidência, e pode ir fazendo esse caminho quando o seu companheiro está conduzindo aquele momento. Você pode abrir as telas grandes para ir vendo rosto a rosto. Né? Ontem eu fiz um trabalho e eu fiquei olhando rosto a rosto. E foi interessante, porque eu vou recebendo novas informações que depois eu posso trazer para o time. Né? Bom, tem horas que a gente precisa fazer uma pausa técnica. Né? E, de repente, aquele cara que só some, né? É ruim. Então, a gente costuma combinar. Olha, se alguém tiver que sair, um filho que gritou, uma coisa que aconteceu na casa, lembre que agora o trabalho invadiu a nossa casa, estamos todos trabalhando de casa, ou a grande maioria está trabalhando de casa. Então, tem a vida da casa junto com a vida no trabalho. Né? Então, as sessões de team coaching, elas comportam a aparição dos gatos, dos cachorros, das crianças que passam correndo, da criança que fica no colo em algum momento. Né? E hoje já se discute, inclusive, uma ética que se tem que ter dentro do Zoom. Mas, para nós, isso tudo é a vida como ela é. E é essa que a gente está lidando. Né? Então, a gente combina, olha, quando você tiver que sair, não precisa explicar por quê, só fala, volto já. E aí a gente tem uma noção.
Quando alguém quer falar, levantar a mão. Faz um dedinho, a gente percebe esse movimento na tela. E tem até o recurso de você botar uma mãozinha ali, de levantar a mão, que o próprio Zoom, por exemplo, oferece. Mas tem outros aplicativos, tem empresas que não permitem o Zoom. Então, elas usam Teams, por exemplo, ou qualquer outro, que eles têm menos recursos, né? Só agora, acho que nesse mês, que o Teams conseguiu aceitar 9 pessoas. O Zoom aceita infinita quantidade de pessoas, né? Então, a gente tem que lidar com essas coisas, com os recursos que a ferramenta traz. Algumas têm mais recursos, outras têm menos, então a gente combina coisas. Por isso que a gente tem que conhecer as ferramentas, né? Os recursos da plataforma. Usar a divisão de salas é sempre uma coisa muito bacana, como a Regina contou. A gente dividiu em sala e depois a gente ficou passeando nas salas. E depois, inclusive, nós nos encontramos antes automaticamente os grupos voltarem e pudemos conversar um pouquinho, né? Então, não basta só, tem horas que a gente conversa dessa forma, e não só pelo WhatsApp, que a gente usa em paralelo, né? Ou mesmo o chat. O chat é um pouco mais complicado, porque você fica digitando, e pode sair o som da digitação, depende do equipamento. Então, o WhatsApp você digita de outro jeito, é mais silencioso, então fica mais cômodo, né? E cuidar do tempo. O tempo é sempre uma coisa complexa, como a gente tem que cuidar do nosso tempo agora aqui, né? E já estamos a 1h10 da coisa. Normalmente, um trabalho de coach ele vai de 8 a 10 encontros. Esses encontros têm 2 horas no máximo. A gente gosta de um ritmo de 30 dias, pode oscilar um pouco para frente, um pouco para trás, né? Eu acho que um trabalho começa com 4 pessoas, mas podemos ter grupos de 20 pessoas. Eu atualmente estou fazendo um grupo, eu e Regina, inclusive, fazendo um grupo com 20 pessoas. E funciona maravilhosamente bem, mas exige da gente sempre um extra cuidado, atenção e tudo mais. O próximo, por favor. E eu queria falar agora sobre as atitudes do coach e do co-coach. Então, a gente tem que ter muita atenção à linguagem corporal que também nós passamos. Quanto a gente está interessado, porque muitas vezes quando um coach está, o outro poderia estar fazendo qualquer coisa do lado e tal, a gente tem que estar vivo ali. Nós temos que ser curiosos. Essa curiosidade nos permite ver e trazer para o visível o que não está visível. Julgar é um caminho muito ruim. A gente tem que buscar uma posição de equilíbrio, que é a posição da presença. Está ali no aqui e agora, está vivo e fluindo e dançando com a música que é tocada ali no time, mas sem perder a clareza do seu papel, né? Então, a nossa condução é sempre empática. A gente vai compreendendo as dores que vão surgindo, porque muitas vezes os assuntos são pesados. Vou contar brevemente para vocês um exemplo que eu vivi no final do ano passado. Já era a 5ª sessão de um time, 5ª ou 6ª sessão de um processo de 8, um grupo de 12 pessoas. Então, já vimos uma grande evolução, porque um processo de team coach, geralmente, ele causa uma melhoria nos resultados e na relação do time muito expressiva. E o que aconteceu de curioso ali? Começou a sessão, todo mundo confirmando os acordos, passando sempre os acordos a limpo e tal, e tinha uma pessoa que chorava. E o grupo não dava atenção para ela. Ela chorava, mas chorava muito. Ela pode chorar tanto na tela virtualmente, como ela pode chorar presencialmente. Esse exemplo foi presencial. Ela chorava por demais e o grupo não dava, o time não estava nem aí com ela. E aí a gente deixou a coisa acontecer. Aí algumas pessoas começaram a ficar incomodadas, porque a pessoa não parava de chorar, né? E até a hora que, em um dado momento, o incômodo estava muito grande, né? E aí as vozes do time começaram a se manifestar em relação àquilo. E aí a gente parou e falou, pessoal, o que está acontecendo aqui?
O que aconteceu? Que aí eles falaram alguma coisa e falaram assim, mas espera um pouquinho só. Olha, a gente observou isto e espelhamos para ele o choro da história. E isso foi uma coisa muito importante porque trouxe à tona um conflito que existia. E a questão que estava ali, nesse caso, só para clarear, não era uma questão profissional, era uma questão passional. Né? Havia acontecido uma relação amorosa e uma outra terceira pessoa entrou nessa relação amorosa, todo mundo pertencente ao time. E o resultado da empresa e o resultado do time estava indo por água abaixo porque tinham se formado grupos a favor, grupos contra, e aí tinha as questões de aceitação, de não aceitação, julgamentos e tal. Quando a gente tornou isso visível, o time pôde, com maturidade e ao longo de 2 encontros, resolver essas questões e avançar para um outro lugar. Então, tornar o visível e invisível, né? E trabalhar as imagens, os gestos, é uma coisa muito importante. Né? Como disse a Regina lá no começo, né? A gente dá a voz ao time. Então, a gente dá voz aqui, o nós e o eles se faz. Então, não ficamos só no eu, nos vários eus, nem nos encontros de um eu com outro eu, mas a gente trabalha a consciência do nós, qual é o pedido do time, de todos nós. E o eles é quando o time já passa a olhar para a organização e porque ele vai entregar como valor. No começo, alguns anos atrás, quando eu comecei, a gente falava que o benefício do team coaching era trabalhar a melhoria de performance. Então, se trabalhava para times de alta performance. E hoje a gente já vê uma evolução nessa frase, que a gente trabalha para uma melhor entrega de valor para os stakeholders, para a organização. Porque há uma nova liderança que acaba nascendo desse contexto. A gente busca criar as condições para que o time se empodere. Ele cria situações. Um time que recentemente eu e Regina trabalhamos, a questão fundamental que foi se revelando era que lá todo mundo tinha medo de se colocar, porque tinha medo de ser julgado pelos outros. Time no virtual este. Ser julgado. Então, como é que eu vou me colocar? Cada indivíduo dizia, então eu me concentro em trabalhar sozinho, no meu canto, eu faço minha tarefa. Porque existia ali um julgamento, uma crítica que todos praticavam de algum jeito. E aí, quando isso ficou claro, o time começou a conversar e encontrar a sua saída. Então, havia uma cultura, inclusive, estabelecida ali de crítica, de atender a altos estándares que cada um julgava um em relação ao outro. Então, eu volto aqui para a ideia da presença plena, né? De estar inteiro, integrando a nossa capacidade de pensar com a nossa capacidade de sentir e captar o que faz sentido para que isso possa gerar uma ação ali na hora. Isso é estar em plenitude nesse momento, né? E aí o nosso foco ele tem que se dirigir a essa essência e a gente vai propondo, né, através das nossas perguntas e das situações que a gente vai identificando, para que o grupo encontre qual que é a essência que está ali, deles, inclusive, e o que vai ajudá-los a entregar o que eles precisam. Né? E é nesse momento, então, que começa a se transformar, né, a cultura existente para uma cultura de colaboração. É quando o time começa a perceber que eles são mais fortes do que a somatória dos indivíduos. Vamos chamar, esse ser time, ele é muito mais poderoso, criativo, capaz, né, para dar as respostas que a organização, que o mundo está pedindo, do que as possíveis combinações ou cada indivíduo ali no seu silozinho poderia dar. E quando o time se empodera disso, aí a gente vê crescimentos muito significativos no que são as entregas
claras, combinadas com indicadores e tudo mais, né? Em média, a gente tem observado crescimentos nas entregas mais quantitativas de entre 20 a 35, 40% a mais. Então, é uma coisa de muito bom resultado. Acho que... Inclusive, Marcos. Inclusive, é muito interessante quando você encontra algum formato de olhar para isso, a questão no sentido de você aplicar um assessment anterior, ou uma pesquisa, ou algo nesse sentido, quando você reaplica no final do Team Coaching, a mudança ela é palpável, ela está ali, ela é mensurável. Então, não tem como, principalmente hoje em dia, as organizações nos exigem isso, né? Resultados daquilo, me dê uma métrica daquilo. Isso se torna realmente palpável. É como se você pudesse olhar aqueles dois pilares, sabe? Da questão da positividade, da produtividade do time. Isso fica claro, isso fica evidente. O time faz a própria transformação e nós somos simplesmente coautores desse processo. E acho que uma coisa que seria legal assim reforçar como um aprendizado, né? Assim, e até algo a considerar para quem quer trabalhar com times, né? O trabalho com times exige da gente algo a mais do que o trabalho só com indivíduos. Porque se a gente trabalha o sistêmico, há como que também olhar a integração de todas as nossas histórias e experiências que a gente tem que pôr a serviço do time e do parceiro. Então, é um trabalho de complexidade mais alta. E assim eu entendo para mim, a minha experiência já em alguns anos trabalhando com times. Para a gente terminar aqui, eu queria só o próximo slide, que é o nosso último, dividir com vocês uma frase que eu acho que é muito inspiradora, que também é do Phil Sandel. Você não vê o vento, mas pode ver o efeito do vento no movimento das folhas, nas árvores. Ver o sistema do time pode exigir a mudança da atenção sobre as pessoas para a atenção em geral, reconhecendo que a essência da equipe está no espaço entre as pessoas. Então, é um trabalho com um sutil concreto muito interessante, né? Inclusive, para quem quiser, esse livro, ele tem sido a Bíblia de cabeceira, no sentido de olhar, ele é um livro em inglês, eu tenho um dificultador aí, que o meu inglês é péssimo, quis ir além. Então, eu acabei utilizando o tradutor aí, além da minha ajuda do pouco que tenho, mas quis ir em busca desse conhecimento. E confesso a vocês que ele é um livro que traz uma essência muito importante para quem quer trabalhar com times. Além da Janet, lógico, né? Mas o Philip Sandel, nesse livro, ele traz essa essência que está no meio, esse sistema, esse campo virtual que vai criando. Então, vale muito a pena. Marcos e Regina, a gente tem algumas considerações. Acredito que a gente passe uns 5 minutinhos, tudo bem para vocês, gente? 5 para as 9, horário de Brasília. Eu acredito que a gente deva passar um pouquinho, só para o Marcos e a Regina responderem e fazerem essas considerações, tudo bem? E eu queria pedir desculpa a todos, porque esse imprevisto técnico aqui roubou uns minutinhos da gente, né? Uhum. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já voltei umas 3 vezes do grupo enquanto a Regina falava. Então, porque assim, e conforme vocês foram falando, eu percebi no chat, eu vi muito mais uma ressonância, né, do que perguntas. Então, assim, bem poucas perguntas, mas eu acredito que as considerações estão legais, assim, para colocar aqui para vocês, né, muitos e-mails, né, o pessoal pedindo o material de vocês. Eu vou conversar com o pessoal da ICF Brasil para repassar o material em PDF para vocês, que muita gente pediu, tá? E eu vou falar sobre as considerações, eu vou direto.
A Rosângela comentou, né, que gostou muito da definição de arqueólogo, né? E no momento que vocês estavam abriram o microfone, que a Edilene comentou e a Bertu também, a Val comentou perguntou, o líder é um membro do time de igual peso? É isso? Ficou respondida essa pergunta para a Val? A Val está aí ainda? Sim, ficou. Ficou respondida? Então, ficou, tá bom. Obrigada. Então, tá bom. A Arlene Davis trouxe uma frase que eu adorei aqui. O líder é o membro mais colaborativo do time. Adorei, Arlene. Obrigada pela contribuição. Inclusive, Cadê a né, Arlene? eu acho que aí é importante também, a gente tem que estar muito em sintonia com esse líder, estar aberto para ele, tirar todas as dúvidas, olhar para essa vulnerabilidade que ele vai trazer e vai dividir conosco. Então, eu acredito que a nossa parceria com o líder também ela é fundamental de início. Nós temos tido experiências de uma líder que nos exige bastante, que nos suga bastante após cada sessão, mas isso tem sido um processo fundamental para quando estamos em times, né, Marcos? Esse reflexo ele aparece, porque realmente ela está conosco. Eu acho que tem uma coisa que, na esteira do que a gente está falando, né, é bastante lícito e muitas vezes muito conveniente que o líder passe por um processo de coaching, ao mesmo tempo que ele trabalha o seu time. Ele tem o processo de team coaching e pode viver um processo de coaching, né? Isso é bem, uma vez que combinado com o time e transparente com o time, isso nunca é um problema. Pode ser, inclusive, escolhido um dos coaches que está trabalhando no time. As coisas têm que ser sempre postas às claras e combinados acordos. O princípio sempre dos acordos é fundamental. A Lu faz uma pergunta ali, você viu, Ana? Sim, eu estou seguindo aqui. Vou continuar as considerações, estou indo na sequência, tá? A Val colocou de novo, nos estudos sobre times e equipes de alto desempenho, o bom líder não gera efeito positivo superior para a equipe, pois é parte do time. Contudo, o mau líder gera impacto negativo. Esse é um estudo bastante interessante. Ou seja, em uma equipe de alto desempenho, o líder é reconhecido como parte do time e não como responsável pelo sucesso do time. Ok? Sim. Isso daqui é a Val que trouxe a contribuição. Aí, durante o comentário, eu vou passando, tá? Porque tem algumas perguntas depois. O João fez o comentário que o time daí não cresce, né? A Rosângela, no momento que a Regina trouxe a questão da vulnerabilidade, a Aline comentou que o relato da Regina foi ótimo, a Rosângela falou que foi uma demonstração de vulnerabilidade, é uma força nesse trabalho. O João Pascoal, importante saber dos facilitadores quando ceder espaço a fazer a transição da forma mais natural possível, a clássica dança das cadeiras. Aí. A Rosângela Barcelos trouxe, existem agendas ocultas do time e os acordos mórbidos. Eu achei isso forte, hein, Rosângela? Os acordos mórbidos... Existem sim. É a forma de funcionar do time, né? Com certeza, ela está ali. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E daí a Regina colocou, e podem fortalecer e enfraquecer com a condução da proposta em time. Daí, conforme o pessoal foi comentando, né, o João falou, sem fronteiras entre casa e trabalho, Regina Possari, estar na borda do time, capaz de enxergar o sistema e suas necessidades. O José Roberto perguntou, terminou a formação em Team Coaching, gostou? Não, dá para responder, sim. Bom, eu gostei das formações que fiz e estou gostando muito da formação que estou fazendo agora com o Peter Hawkins. Eu acho elas todas muito válidas e esta linha de trabalho eu a vejo muito complementar. Há muito conhecimento sobre times que eu acho que aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso.
né? A literatura é bastante farta fora do país, né? Uhum. Ok. A Regina deixou o nome do livro, tá? Para quem perguntou, tá no chat, só dá uma olhadinha. Teens Unleashed, How to Release the Power and Human Potential of Work Teams. Depois, o pessoal está agradecendo, né, o evento. Tem uma pergunta da Lu aí, que pergunta... Cadê? Eu não estou achando aqui. Que pergunta se a base são as perguntas, né, Luciana Rondon? Onde que está aqui? Sumiu? Isso mesmo. Se também a base são perguntas com o time. Sim. A base sem dúvida, continua sendo de perguntas, né? Mas as perguntas elas são para o time. Isso. E se você fizer um coaching com o líder, né, você pode perguntar sobre o time a partir dele. O que o seu time diria sobre? Ou o como o time expressaria diante de tal coisa? Ou, no time, a gente pergunta qual a questão, o que está acontecendo aqui neste momento, né? Como você descreve o que está acontecendo aqui? Né? O silêncio fala desse time, né, Marcos? Como já vivemos várias vezes. O silêncio fala. Acho que vale até trazer mais uma rápida informação. Como sistema, ele está formado pelos participantes que estão ali. Suponha que uma nova pessoa entre naquele time, na organização, um novo contratado. A gente precisa começar o processo de recontratação tudo de novo, porque o time não será mais o mesmo que antes. Uma nova pessoa muda toda a dinâmica. E a gente precisa fazer, pelo menos com elas, com a presença dela, você passar limpo os acordos de novo. Então, é muito, muito interessante. Marcos, a Débora perguntou, eu acho que isso que você falou responde a Débora. É estabelecida uma meta única durante todo o processo ou a cada encontro é algo diferenciado? Não, olha, é assim, né? O time tem uma meta. Ele quer atingir alguma coisa. Vai chegar em algum lugar. Então, ele tem um objetivo. Mas a cada encontro podem existir objetivos específicos que estão atrelados a este maior que o time vamos dizer assim, pelo qual se foi contratado para se ter, né? O fato é que, assim, seja para o objetivo específico ou para o maior, a gente sempre tem que construir uma atmosfera de confiança e de alinhamento, né? Criar condições para que o time seja dono daquele caminho que ele vai fazer naquele dia e no caminho maior que ele está fazendo ao longo de 8, 10 sessões. Imagine que 8 sessões, uma por mês, são 8 meses trabalhando junto, né? Uhum. Então, e muita coisa acontece como a gente trouxe, né, Marcos? Por causa da questão do time ser o organismo vivo. Então, não significa que ele vai estar aqui de um jeito e que um mês ele vai estar do mesmo jeito. Acho que isso é importante que o Marcos traz. Cada sessão é única. E é maravilhoso quando o time começa a se dar conta que colaborando, eles têm muito mais força e resultado. Quando isso acende em alguém, é uma coisa que contamina normalmente contamina entre aspas, no bom sentido, contamina a todos positivamente. E aí o time muda de oitava, ele vai a um lugar diferente e melhor. E aí ele se sente, ele vive o que é se empoderar. Ele toma a história dele nas mãos, como time, como uma entidade viva, e vai em direção aos resultados e às coisas que ele tem, e que definem, inclusive, a própria existência do time, né? Então, quer dizer que, algumas vezes, o processo nosso nos perde um pouquinho daquela experiência de consultor, que um time não consegue avançar porque ele não sabe nem para onde ele vai. Ele não sabe nem por que ele está lá. Você faz essa conversa e o time não sabe por que ele existe dentro da organização. Estão lá. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar questões de identidade aí, antes de trabalhar o puro processo de time. Por isso que requer dos coaches
uma experiência, uma vivência, um conhecimento embarcado mais plural, porque você tem que estar muito atento a que demanda surge ali na hora. E só respondendo ali o Gustavo, sim, Gustavo, quem traz os objetivos de cada sessão é o próprio time. Vai caber a nós, coaches, estarmos atentos para ver se isso não é uma voz única ou se realmente é uma voz que está ecoando do sistema do próprio time. E quando isso não acontece, quando os objetivos vêm da organização, vêm do RH ou de outra coisa, isso não é um processo de team coaching vamos dizer, na partida. Isso é um clássico processo de consultoria ou de team building, ou qualquer coisa, onde os objetivos não são do time, mas sim dados por alguma outra instância fora do time. Talvez E estão aí perguntando... que seja a grande maestria e a dificuldade, porque você vai lá com uma coisa que não está muito prevista. Vai lá, Aninha. A Simone está perguntando quais os argumentos podem ser utilizados junto ao líder para convidá-lo a participar deste processo. Nós vivemos isso recentemente. Os argumentos que utilizamos foi simplesmente mostrar que ele era parte do processo. Que se aqueles resultados estavam acontecendo, era porque também tinha um pedaço dele incluído naquilo. Então, se está acontecendo, ele faz parte do todo, ele é sistema como um todo. Nós procuramos colocar muito a segurança de que ele vai ser respeitado também como um membro desta equipe, assim como todos os outros. Eu confesso a você que foi um trabalho muito bonito com esse líder, quando ele veio com essa dificuldade e quando ele rompeu e percebeu que, na verdade, eram as próprias crenças dele que estavam limitando. Porque tem aí alguns tipos de liderança que ainda se usam pelo crachá, como o Marcos trouxe. Então, vencer isso é uma coisa que nós, coaches, temos que estar muito seguros, até para que a gente possa trazer essa oferta e dizer para o líder, mostrar a segurança que ele vai estar amparado, que ele vai estar protegido dentro desse sistema. É muito interessante que assim, também se responde esta pergunta, né? Trazendo a consciência do líder, o que é ser líder? Né? Qual o papel que ele tem como líder dentro daquele time? Né? E com isso, a gente vai diminuindo as resistências, porque, com certeza, se a gente pratica essa nossa escuta empática, o líder vai ficar bastante assustado quando ele tem uma situação como essa para viver, né? Especialmente se o livro for muito clássico, mais autoritário e tudo mais, né? Normalmente ele se entrega a esse processo até porque ele já passou por outras coisas e que não tiveram, talvez, os resultados necessários, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente investe um tempo em contar para ele, em separado, o que é o processo. Então, quando ele vai, ele não tem fantasmas na cabeça. A gente desmistifica o processo e mostra que ele, como um participante, nessa hora que ele consegue trabalhar junto com o time, arregaçando as mangas, de forma colaborativa, juntos, né, ele só engrandece a liderança dele, que é o contrário dessa crença que ele tem. Então, a gente investe um tempo com esse líder que a Regina fala, o processo com ele foi assim. A gente teve que conversar bastante com ele, mostrar, fizemos apresentações, deixamos muito claro que o processo jamais o expõe e, na verdade, pelo contrário, funciona como um empoderamento, mas de outra qualidade, com outra saudabilidade, né, na história. O Leonardo está perguntando, vocês sempre trabalham em dupla, coach e co-coach? Leonardo, a gente colocou ali embaixo nos nossos chats um número X. Por exemplo, um número de 4 pessoas é complicado trabalhar em 2, mas acima de 5 é o ideal. Por quê? Nós somos distintos, nós somos únicos. O Marcos tem competências e habilidades que eu não tenho. Eu me lembro a última vez que a gente trabalhou junto. E vice-versa, né?
e vice-versa. A primeira vez que a gente entrou em sala juntos, quando terminamos, porque a gente fofoca muito quando sai, ele me disse assim, eu perguntei, eu quero um feedback, me deu um feedback, como fomos, o que você achou, o que você achou do time? Eu estava parecendo criança que tinha comido doce pela primeira vez e dá aquele açúcar assim que sobe na cabeça, né? Ele disse assim, veja, você tem perguntas que eu não trago. E eu fiquei pensando, perguntas que eu não trago? Como assim? Fiquei pensando, que perguntas são essas? Então, nós temos essa divisão. É bem como o João trouxe, eu gosto muito desse termo que o João trouxe, é a dança das cadeiras. É que a SBDG usa muito, né, caros amigos SBDGistas? A dança das cadeiras. Uma hora a gente dança junto, outra hora a gente dança separado, uma hora você tem que ir no ritmo do outro, outra hora você vai no seu ritmo. E assim até encontrar aquela conexão que a gente vai ter que ter para poder estar unidos para trabalhar com o time. Talvez assim, parodiando isso que você está dizendo, mas falando de forma muito séria, né? Talvez um bom treino para a gente trabalhar como team coach é fazer dança de salão, né? Eu fui. Porque aí você vai aprendendo a dançar com o parceiro, né? E entendendo as diferenças. Isso aí. Né? Então, exige uma flexibilidade. Né? Imagina quando você vê o negócio e fala assim, mas eu estou certo nisso. Uma coisa que a gente combina, né? A Regina já falou, mas assim, a gente nunca se contradiz. Eu posso ter falado a maior abóbora do planeta. A ideia dela é construir a partir da besteira que eu falei algo que ela entenda que é certo e vice-versa. Para a gente estar sempre indo um passo além e não ficando nessas humanidades, né? Então, o grupo percebe, porque a gente, num certo sentido, também faz parte. E no campo presencial, uma das coisas muito importantes é você ter a sacação quando você tem que sair do sistema. Você sai do campo. Né? Você dá um passo para trás e deixa... Sabe aquela hora que o time... Alguém já pega o flipchart, põe a caneta, já começa a escrever, já junta as pessoas e tal. Aí o nosso papel é sair e ficar fora. E no presencial, a diferença do virtual, a gente trabalha sempre junto, pertinho, um do outro, para que a comunicação fique... Quando você está com o seu companheiro do outro lado do salão, não funciona. A minha experiência clara é assim, não dá certo. Quando a gente está junto, sistemicamente, a coisa funciona. A gente está dentro, né, do campo de outro jeito. E participa, então, daquele sistema que está ali de uma forma mais harmônica. No virtual, a gente vai se valendo dessas proximidades, do uso de ferramentas e coisa e tal. Né? É um exercício de presença sempre, né? A gente ainda tem algumas perguntas, né? E o tempo extrapolou um pouquinho, mas assim, quem puder ficar, a gente vai continuar respondendo, né, Marcos e Regina? Sim. Ok? A Val deixou aqui para a gente, a Valéria, como é definida a agenda para cada sessão. No Action Learning, um membro traz um problema para ser validado por todos. Como vocês trabalham essa definição? Eu até acho que vocês já responderam, tá? Porque quando eu escrevi, vocês estavam começando a falar sobre isso, mas fiquem à vontade. A gente pode fazer um resumo, e aí você me complementa, Regina. É assim. Ou a gente, por exemplo, a gente faz normalmente conversas antes de começar para saber o que está acontecendo nesse time. Lembra aquela hora da pesquisa, da formação de imagem? Então, a gente pode usar assessments que existem. No livro esqueci o título, mas do Patrick Lencioni, tem, por exemplo, no final, lá no último, penúltimo capítulo, um assessment que ele apresenta. Está lá no livro para a gente poder usar. Você pode usar as entrevistas em profundidade. E você pode usar outros assessments de times que existem no mercado. Então, o que eles acontecem? Eles te oferecem uma imagem da coisa. E aí, você tem isso como uma possibilidade. Isso depois é devolvido para o time, como um momento de harmonização do que eles respondem. E quando a gente vai a cada encontro,
Se a gente não tem uma resposta, o time fica empacado naquele momento assim, olha, o que vocês querem tratar hoje? O que aconteceu até aqui? Que linha de tempo vocês puxam? O que vocês querem tratar hoje? Não vem nada? Aí, mais uma vez, a gente coloca. E tudo aquilo que a gente já descobriu, que tinha lá no acesso, nas entrevistas e tal. Como é que vocês olham aquilo? E, normalmente, alguém fala, não, então vamos ver de novo. Né? Ou traz a coisa. Agora, naturalmente, a gente percebe no avançar do programa, do processo, né, aliás, que as questões já começam, né? Elas, até o próprio silêncio já é uma informação, né? Não está saindo nada. Opa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, né? E a gente vai tateando e descobrindo o que é que está acontecendo através das perguntas e muitas vezes do confronto. Eu observo que aqui agora eu vejo caras concordando e outras fazendo assim o assado. O que está acontecendo por aqui? É o observador espelho, né? Ele confronta a história. Né? É um pouco diferente do espelho que fala o que o outro, no one-to-one, a gente fala o que o outro disse. Né? Aqui a gente observa e mostra a observação para o time. E aí o time faz alguma coisa com esse negócio aí. E por isso que é tão valioso essa parceria dupla. Porque se um viu algo, o outro viu outro algo. E na junção disso é que gera o sistema e a conexão daquilo que vai ser trabalhado. Eu vejo que tem uma enorme preocupação com o tema, né? O time vai trazer o tema. É o time que traz o tema. É muito interessante porque, assim, ele pode surgir até de um assessment. Eu tenho 2 formatos, né? Eu digo que é o mais chique, é todo poderoso. E tem o assessment que você pode criar, que você pode ir em busca. O Marcos acabou de dar um exemplo aqui do livro do Lencioni, que tem um assessment. Então, isso pode trazer também pistas de como estar iniciando essa conexão com o time. Mas a manutenção, a sustentação, o próprio time vai trazendo. E na medida que a gente constrói essa atmosfera de confiança e que os acordos são fundamentais para isso, as pessoas vão encontrando seus espaços e elas vão tateando, testando o quanto esse time e esse ambiente passa a ser um ambiente seguro. Né? E quando elas começam a pôr à prova que é seguro, aí a coisa pega um fogo importante, um fogo realmente transformador na relação. Né? Então, perceba nas nossas palavras que assim é uma lida com um sutil formado por um monte de individualidades. É um negócio muito impressionante o que a gente tem num processo de times, né? Para lidar. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Eu acredito que não sei se a Regina pegou do Gustavo, quem traz os objetivos específicos de cada sessão é o próprio time? Você Sim, puxou essa aquela hora, né? Sim. E aí? Desculpa, eu não... A Carmen perguntou como vocês trabalham a segurança psicológica do time. Usar a construção de acordos. Isso. Né? A construção de acordos. É interessante essa pergunta da Carmen. Nós vivemos um time que estava no presencial e ele veio para o virtual devido à pandemia. E foi bem bacana, porque na primeira sessão que nós fizemos no virtual, o time teve uma catarse. O time inteiro chorou. O time estava vivendo aquele começo da pandemia, aquele caos. E foi muito bonito. Oi? Foi em março. Isso mesmo, parceiro. No sentido de que foi lindo demais perceber o quanto o time dá conta de suprir as próprias emoções. É bem como a gente vê, talvez, nas competências, acho que é por isso o meu orgulho de ser e estar a ICF. É bem como a ICF traz. Acreditar que aquele time vai dar conta de se suportar, mesmo ele estando aos pedaços, mesmo ele estando fragilizado,
com receios. Foi tão interessante que é um time todo feminino. A única figura masculina é o Marcos. E aí, aquele time começou a produzir necessidades muito simples, no sentido de dizer assim, veja, meninas, não liga para isso não tem problema não, vai lá no site da Panelinha, da Rita Lobo. A outra falava assim, não, mas sai com o cachorro, faz tal coisa. Elas começaram a dar dicas, e eu virei para o Marcos aqui no nosso processo de conversas individuais que a gente tem que ter. Eu falei, e aí, Marcos, e aí, o time está indo para... Vamos deixar, vamos ver onde é que o time quer ir. E o time foi indo. Na necessidade, parece que da junção daquele momento, de dizer assim, agora a gente precisa se unir nesses pedacinhos que estamos para nos fortalecer e voltar para o nosso ideal de tema e de objetivo para conseguir os resultados que desejamos. E foi um dia de uma sessão belíssima de Team Coaching. Tem uma coisa, pessoal, que a gente tem que acreditar no processo. Há uma sabedoria que a gente não vê, mas ela está ali. E o time encontra os seus caminhos. A gente tem que sustentar. Então, tem uma outra natureza também da relação do coach e o seu parceiro, é que nós energeticamente sustentamos esse sistema que está imerso nesse campo. Né? Então, a gente sustenta aquela coisa. E muita gente sustenta pelo silêncio, pela escuta empática, pelas observações que faz, pela aposta que a gente faz que eles... Sabe aquela ideia que a gente sempre acredita que o nosso cliente é capaz, pleno e capaz para lidar com a questão que traz? Pensem no coaching individual. Não é assim que a gente vê os nossos clientes? A gente tem que acreditar que o time também é capaz de encontrar as respostas. E ele encontra as respostas. Pode ser que não sejam as respostas que nem eu, nem a Regina queiramos. Então, longe daquilo que eu tenho, com tudo que eu já estudei, que ela também, que tudo que ela já fez e tal, mas para eles é plenitude. E aí você tem que dançar essa música. Né? E tudo isso a gente está fazendo assim, com todas essas telinhas, mas com os microfones todos abertos, e olhando uma hora alguém que faz assim, alguém que vira, alguém que move, vai um pouquinho mais para lá, aí a gente escuta um murmúrio, a gente escuta cada rum-rum que vem para a gente, sabe aquela hora que você... A Silvia está balançando a cabeça agora, de forma assertiva. Se o som dela tivesse aberto, talvez ela estivesse fazendo Isso é uma informação que chega, porque no outro momento eu estou olhando para outra pessoa aqui, eu estou olhando para o João Machado, eu não estou vendo assim, mas essa visão que eu me treino a ter, que é essa visão mais periférica, sabe quando você fica olhando para um ponto e você se treina a ver o que mais você consegue enxergar na lateralidade? A gente precisa disso para ver a tela. E o ouvir, o escutar nosso, ele tem que ser muito mais assim afinado, porque para escutar um somzinho aqui, negócio, aí te chama a atenção, você vai olhar, e uma hora você está vendo, o teu parceiro está olhando outra coisa, aí a gente fala, olha, tem um negócio, tá vendo a cara daquela? Ih, meu Deus do céu, acho que aconteceu alguma coisa estranha. Lembra a última vez, né? Tinha uma moça que estava assim, em dissonância de toda a história do time. Ela parecia que estava vivendo uma história, depois a gente descobriu que sim, ela estava, mas era um problema pessoal acontecendo ali naquela casa em que ela estava naquele momento, que a líder depois veio falar com a gente. Né? Então, assim, é um mundo de novas fronteiras. Né? E que a gente, pessoal, tem um convite aqui, assim, esse é um mundo a descobrir. Esse é um caminho, para mim, sem volta, dado aquele raciocínio simples que eu trouxe no início, né? Complexidade de vivermos hoje é tão grande que não tem ninguém mais que é o biduzão, o sabidão que vai resolver, como no passado foi. Né? Agora é esta forma cooperativa que os millennials sabem trabalhar de uma forma cada vez melhor, né? Ou que a gente introduziu agora na nossa conversa. Né? Então, assim, o que não quer dizer que, então, sendo millennial, você se daria muito bem trabalhando em coach de times, porque aí precisa de uma coisa que é tempo na terra e entendimento das experiências. Então, as nossas experiências e a nossa idade, proporcionalmente, nos ajudam também a lidar com estas coisas que aparecem, a ter discernimentos
aliás, primeiro percepções para depois gerar discernimentos, para que aí a gente possa instigar, né? Provocar o time que ele encontre o caminho dele, e é sempre acreditando que eles vão encontrar. E para fechar aqui, tem uma última pergunta. A Cássia perguntou qual é o assessment, Marcos, que você mencionou. No livro, Cássia, tudo bom? No livro do Patrick Lencioni, que é Coachings de Equipe, eu não lembro o nome dele aqui. Francisco, você lembra o nome do livro? 5 desafios Está mostrando aí? 5 desafios das equipes. Das equipes. Neste livro, do Patrick Lencioni, no final desse livro... Não dá para aparecer. Não dá por causa do seu fundo virtual, mas obrigado, você já deu o nome. Né? É que eu falo do Francisco porque a gente tem um grupo de estudos na ICF São Paulo e vários daqui fazem parte, Simone, tá? Né? A Silvia, que é tal coisa. Dá para ver, a Regina tem ali. Oi? Aqui, ó. Dá para ver aí? Não dá. Esse aqui. Não? Mas eu acredito que está aí. Né? Então, a gente está estudando este livro e ele é muito recomendado. E no final dele tem, então, um assessment que usa o modelo Lencioni de disfunções de um time. Mas é um livro que eu recomendo a todos vocês. Leiam este livro. Primeiro porque é gostoso de ler. Ninguém vai conseguir parar de ler esse livro, que ele é muito bom. Então, o nome do livro, a Graciele está pedindo. Francisco, fala para a gente de novo o nome do livro. Os 5 desafios das equipes. É uma história sobre liderança, do Patrick Lencioni. Coloquei o link aqui. Coloquei o link aqui. Eu não ganho nenhuma comissão do Amazon, não, mas era mais rápido. Tem o link. Pode botar no Kindle. Eu li na versão Kindle, foi muito bom, mas tem em português. Tá? Esse livro está em português. Não é um livro moderno, não é um livro que foi lançado recentemente. Ele é um livro que já tem alguns anos, mas o conceito que o Lencioni traz é muito bacana. Isso. Aí, olha, esse aqui. Esse aí. Exatamente. Muito bom. O conceito que ele traz é muito, muito atual. Vale a pena. E tem um assessment que pode ser muito inspirador, se não é que não se possa usá-lo, inclusive. É que o assessment linka com o modelo de times que ele traz, né? A literatura em inglês e até em espanhol, mas em inglês com certeza, sobre times, tá, assim, é impressionante o que tem. E alguns destes livros já estão traduzidos. Um deles é o David Clutterbuck. Ele tem um livro, se você entrar aí no Google e tal, vocês vão achar o livro de times dele. Né? Vou tentar descobrir aqui se eu acho no meu Kindle. Coach Eficaz. Coach Eficaz. Né? Não se limitem à história do inglês. Vejam como vá em busca da literatura. Importante ler. Agora, eu e a Regina, particularmente, gostamos muito deste livro, tanto é que a gente pôs as citações do Phil Sandel, né? Que é o Unleashed, Teams Unleashed. O Phil Sandel, ele tem um trabalho. Phil Sandel ele é um dos fundadores da CTI, Collective Coaching, para quem já viu esse livro. E, a um dado momento, ele sai da TCI, ele é um dos coautores do livro Collective Coaching, no sentido do coaching individual, e ele sai, dedica todos os anos restantes da vida dele, ele acabou de falecer, como eu comentei com vocês, a times. Ele faz essa mudança. E o livro dele é muito, muito objetivo, muito prático, e no espírito de quem conhece o trabalho da Coactive Coaching, é muito naquela linha. É bem holístico o olhar dele, né? E ele tem sido uma fonte de inspiração muito, muito grande, né? Mas tem vários autores, o Peter Hawkins também é um grande autor, ele tem livros como a liderança Team Coaching, né? Leadership Team Coaching, e, enfim, tem muita coisa. Coaching the Team at Work é outro livro do David Clutterbuck.
Se vocês entrarem com esse Team Coaching na Amazon, então vocês vão ter inúmeras fontes. Então, é um tema de atualidade, é um dos grandes caminhos que a ICF reconhece para o negócio de coaching no mundo, a ponto da gente estar desenvolvendo competências para isso específicas, um set de competências para trabalhar times. Então, é aí uma coisa que fica aí como contribuição, né? Como, aliás, foi o espírito hoje da gente. A Ana já está avisando, são 9h30, né? Sim, a Ana está Como a gente gosta de uma coisa, a gente fica falando e vai pergunta e não pode falar, né? O Marcos vai ficar aqui a madrugada inteira, se vocês ficarem fazendo perguntas, viu? Não vou não, porque acho que o pessoal aqui em casa vai dar uma dura aqui já, então... Eu acho que eu... Agora? Coisas boas. Gente, Marcos, Regina, um prazer imenso receber vocês aqui. A gente ficou assim, nosso coração enche de alegria, de plenitude, com tudo isso, essa colaboração, essa generosidade de vocês, de estar aqui, de aceitarem o nosso convite, nós da diretoria ICF, né? Eu, Ana Paula, Luciana Rondon, Gabriela Duarte, Caroline Reis, Regina Possari, que está no nosso conselho, a Patrícia Marinho, as nossas membros associadas que estão aqui nos prestigiando, a cada um de vocês que estão aqui, a Clélia nos apoiando, abrilhantando todo esse momento, gente, que foi incrível. Nós agradecemos, assim, imensamente, né? O pessoal, a Gabriela colocou a senha final, né? Parceria. E nós só temos a agradecer a vocês por todo esse rico momento que a gente vivenciou aqui com vocês. Tirou foto, Ana? Vamos tirar, a gente tirou várias. Então eu tirei, já tirou coloquei várias. no grupo lá. Se vocês puderem abrir, a gente tirou várias no decorrer. Mas vamos tirar mais uma. Enquanto vocês vão tirando, eu vou falar. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente tirar as fotos, a gente tirou várias, mas vamos tirar mais. Agradecer aí ao ICF-MS, mostrando toda a força nessa diretoria, o quanto o MS tem se colocado forte aí. Eu agradeço muito a parceria do Marcos também e a todos vocês que essa hora da noite ainda estão aqui nos ouvindo. E nos colocar, eu tenho certeza que esse é um convite meu e do Marcos, porque eu tenho vivido isso em plenitude com ele nessa parceria. Qualquer coisa que vocês precisarem da nossa parte, nós estamos abertos. E posso falar, eu tenho certeza absoluta por nós. O que precisarem, qualquer troca, dúvidas, desejos, necessidades, estaremos aqui. Obrigada a todos. Obrigada, então, parceiro. Obrigada, querida. Eu também quero agradecer a todos vocês. Nossa, estão ainda 27 pessoas aqui nesse horário, já estão avançado, mais de 30 minutos do nosso horário. Isso eu vou ser muito breve, mas eu queria agradecer a todos, inclusive agradecer a paciência, a gentileza de vocês, quando eu, pela primeira vez, experimentei um problema no virtual, que até agora eu falava só porque a gente sabe que acontece. Eu nunca tinha passado por essa. E obrigado, Carolina, em especial, por ter sido a salvadora da pátria, né? Eu quis fazer uma coisa tão bacana aqui, botei um segundo vídeo, preparei, treinei aqui a técnica o tempo todo. Na hora que eu apertei um botão, esse negócio desandou inteirinho aqui, não tinha mais nem como voltar. Então, obrigado por isso. Obrigado de coração, Ana, pelo convite. Né? É muito legal a gente estar dentro da nossa comunidade de coaches, não só de ICF, de todos os coaches, e poder compartilhar. Eu acho que esse espírito é uma coisa que eu gostaria muito de ver, né? A gente vivendo isso, compartilhar, porque aí a gente cresce, cada um tem seu espaço. Aqui a gente só faz crescer essa coisa e produz algo de bom. E, em especial, queria agradecer a Regina, minha parceira, minha querida parceira. Nós estamos desbravando aí umas terras novas e isso está sendo muito legal. Tá bom? Então, gratidão aqui, muito obrigado. Obrigada por tudo, gente. Muito bom. Obrigada, foi ótimo. Parabéns, foi ótimo. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo, tá? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tudo bom para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Palmas com barulho.